Estamos percorrendo o filo Molusca e, tendo já abordado os gastrópodes, focaremos agora nos bivalves. A classe bivalve inclui mexilhões, amêijoas, vieiras, ostras e teredos. A maioria desses organismos são filtradores sedentários na fase adulta. Ao contrário dos gastrópodes, eles não possuem rádula e apresentam muita pouca cefalização, ou seja, pouca formação de cabeça. A maioria dos bivalves é marinha, mas existem muitas espécies que vivem em água salobra, riachos, lagoas e lagos de água doce. Todos os bivalves possuem um corpo comprimido envolto por uma concha articulada. Os dois lados dessas conchas são conhecidos como valvas, daí o nome bivalves. Para discutirmos esses organismos, analisaremos seu impacto econômico e ecológico, forma e função, hábitos alimentares, locomoção, visão e, finalmente, reprodução e desenvolvimento. Os bivalves são incrivelmente importantes do ponto de vista econômico e frequentemente são elogiados como um dos frutos do mar mais sustentáveis do planeta. Isso ocorre porque a pegada ambiental da aquicultura de bivalves é menor do que a de muitas culturas terrestres, em parte devido ao fato de que eles podem ser cultivados rapidamente em substratos submersos, como cordas, fios e outras estruturas, que aumentam os habitats para outras criaturas. Além disso, como os bivalves são filtradores, eles reduzem a proliferação de algas e a eutrofização de forma relativamente rápida. Um único mexilhão pode filtrar cerca de 1,75 litros de água do mar por hora e pode ser criado de forma humanitária numa densidade de 500 mexilhões por metro quadrado. Apesar disso, muitos bivalves têm um teor proteico mais elevado do que muitas carnes e vegetais, bem como altos níveis de ácidos graxos essenciais ômega 3 e micronutrientes, como ferro, zinco e magnésio. No entanto, a capacidade de suporte para a aquicultura de bivalves ainda está sendo pesquisada, e tais práticas provavelmente não são viáveis em águas costeiras em todo o mundo. Porém, como os bivalves são tão prolíficos, há uma grande quantidade de espécies invasoras, muitas vezes transportadas sem o conhecimento do indivíduo no lastro dos navios, que colonizaram ecossistemas em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, o mexilhão dourado, o mexilhão zebra, o mexilhão asiático e o falso mexilhão zebra superaram as espécies nativas na competição e, em alguns casos, literalmente incrustaram os cadáveres de seus companheiros nativos, muitos dos quais agora estão listados como espécies ameaçadas e em perigo de extinção. Mas, além de serem organismos de crescimento rápido, os bivalves também são extremamente hábeis em detectar poluição. Eles são tão bons nisso que pelo menos uma bomba d'água da Polônia, conhecida como Gruba Kaska, que significa Cat Gorda, e um segundo serviço de distribuição de água em Minneapolis, usam bivalves conectados a computadores para monitorar a água potável da cidade. Quando os moluscos encontram metais pesados, pesticidas ou outro poluente, eles fecham suas conchas, o que dispara um alarme. Ambos os locais afirmam que este método de biomonitoramento é uma das tecnologias mais eficientes para o testes de qualidade da água. Além disso, os moluscos não sofrem danos durante o processo e são libertados após cumprirem o seu período de permanência. Em termos de forma e função, os bivalves adultos variam em tamanho, desde a microscópica ameijoa nois, que atinge um máximo de meio milímetro, até as gigantescas ameijoa do Pacífico Sul, que podem alcançar comprimentos superiores a 1 metro e pesar até 225 quilos. Os bivalves são comprimidos lateralmente, ou seja, são achatados de um lado para o outro. Isso significa que as válvulas são as laterais do animal e não a parte superior e inferior, como muitas vezes são ilustradas incorretamente. Essas duas válvulas são mantidas unidas dorsalmente por um ligamento de dobradiça e aproximadas usando músculos abdutores poderosos. O umbo é a parte mais antiga da concha e o crescimento do bivalve pode ser visto como anéis concêntricos ao seu redor. Todas as espécies bivalves são capazes de produzir pérolas quando um objeto estranho, como um grão de areia ou um parasita, fica preso entre a concha e o manto. O animal secretará camadas de nácar, ou madrepérola, para isolar a irritação. No entanto, apenas duas espécies, os mexilhões perlíferos de água doce e as ostras perlíferas marinhas, secretam uma camada de nácar que possui brilho atraente de uma pérola preciosa. A massa visceral do bivalve fica suspensa na linha média dorsal, e o pé se fixa à massa visceral. As brancas ou quitenídeos pendem para baixo em ambos os lados. Um ponto anatômico importante lembrar é que o ligamento e a dobradiça estão localizados na extremidade dorsal ou traseira do animal.
enquanto a abertura da válvula e as estruturas de alimentação estão localizadas na extremidade ventral. As trocas gasosas em bivalves ocorrem tanto no manto quanto nas brânquias. As brânquias da maioria dos bivalves são altamente adaptadas para a alimentação por filtração e são compostas por filamentos alongados e altamente dobrados. Os filamentos dispostos lado a lado formam lamelas em forma de placas através de numerosas junções interfilamentosas que aumentam a área de superfície. Para se alimentar, a maioria dos bivalves cria correntes respiratórias que levam oxigênio dissolvido e matéria orgânica até as brânquias. Aqui, as células glandulares e os pálpos labiais secretam uma grande quantidade de muco para aprisionar partículas suspensas na coluna d'água. A maioria dos bivalves possui um sifão inalante e um exalante, sendo por vezes a única parte do animal visível acima do substrato. A água é aspirada pelo sifão inalante e é expelida pelo sifão exalante. Alguns bivalves, como os teredos, que na verdade são um grupo de moluscos bivalves de água salgada com corpos longos, macios e sem pele, se alimentam enterrando-se na madeira. Bactérias simbióticas vivem dentro de seus corpos e produzem celulase, o que lhes permite decompor a celulose da madeira em material digerível. Eles perfuram a madeira usando par de válvulas cobertas de dentes microscópicos. Se você já viu um pedaço de madeira à deriva, um cais ou barco danificado que parece ter sido perfurado várias vezes, provavelmente está vendo um impacto de teredos, que na verdade não são vermes, mas sim bivalves. Outras espécies de ameijoas, como a ameijoa pigmeia ou a ameijoa asa de anjo, podem perfurar pedras. Eles fazem isso usando válvulas fortes cobertas de espinho que utilizam para cortar lentamente a rocha, enquanto permanecem ancorados com seu pé musculoso. Os bivalves adultos que não se fixam permanentemente ao substrato iniciam o movimento estendendo o pé muscular delgado entre as suas válvulas, bombeando sangue para o pé, fazendo com que este inche e depois encurte, o que puxa o animal para frente ou para baixo no substrato. Em termos de locomoção, alguns bivalves, como certas vieiras e conchas-lima, conseguem nadar, embora com movimentos bruscos batendo as válvulas umas contra as outras, para criar uma espécie de propulsão a jato. Embora possa parecer desajeitado, as bordas do manto podem direcionar o fluxo de água expelido, em permitindo assim que os animais nadem em praticamente qualquer direção e, como possuem olhos, conseguem enxergar para onde que estão indo. Os olhos dos bivalves variam muito conforme o táxon. Alguns possuem células fotorreceptoras no manto, outros têm olhos em fosseta, olhos espelhados e até mesmo olhos compostos. No entanto, os únicos olhos bivalves que sabem formar imagem são os olhos espelhados das vieiras, e as vieiras nadadoras possuem uma melhor visão do que as vieiras sésseis. Os bivalves também diferem no número de olhos. Algumas espécies possuem olhos que podem chegar a dezenas, enquanto os mexilhões gigantes que têm olhos podem chegar aos milhares. Isso é interessante porque os bivalves têm um sistema nervoso altamente descentralizado e praticamente nada além de uma série de vários gânglios que pode ser considerado um cérebro. Ainda está sendo pesquisado como exatamente eles processam as informações visuais. Em termos de reprodução, a maioria dos bivalves marinhos libera milhões de ovos em uma única estação, e a fertilização ocorre externamente. Os trocóforos resultantes e os estágios juvenis subsequentes nadam fracamente ou são levados pela corrente para um novo local de repouso, onde se fixam no substrato e começam suas vidas como indivíduos sésseis. Como era de se esperar, grande parte dos juvenis do plâncton são devorados ou levados pelo mar, sem nunca chegar à fase adulta. Muitos bivalves de água doce, especialmente amêijoas e mexilhões de água doce, incubam os ovos fertilizados internamente. Durante a época de reprodução, as fêmeas filtram o esperma na água e utilizam para fertilizar seus óvulos. Os ovos desenvolvem larvas gloquídicas, que precisam se fixar em um hospedeiro específico, os peixes, e viver parasitariamente em suas presas por várias semanas para completar seu desenvolvimento. Muitas espécies simplesmente liberam suas larvas na coluna d'água, mas em algumas espécies, uma aba única no manto se desenvolve nas fêmeas em período de incubação, assemelhando-se a uma isca, que a fêmea agita para atrair predadores. Dentro dessa aba, a fêmea guarda seus filhotes em uma bolsa gelatinosa, conhecida como conglutinado. Assim, o peixe desavisado, pensando que vai se alimentar, na verdade recebe uma boca cheia de larvas parasitas, que prontamente se fixam em suas brânquias. Os juvenis parasitas então se insistam e se alimentam até completarem seu desenvolvimento e caírem no substrato para iniciarem suas vidas como adultos sésseis. E assim, concluímos nossa introdução à classe Bivalvia. Vamos em frente e analisar alguns dos invertebrados mais inteligentes do nosso planeta.
os cefalópodes.